Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos. Amém? Eu gosto muito desse versículo porque ele fala da obra da Trindade. Ele começa falando da graça do Senhor Jesus, que como o nome diz é de graça. Jesus nos deu a sua graça, a salvação pela graça. E continua falando que o amor de Deus o Pai esteja convosco. Um amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito. Um amor incondicional. Um amor que não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Deus ama você incondicionalmente. E ele termina dizendo que a comunhão do Espírito esteja com você. A comunhão do Espírito que já foi dada por Deus. Você já tem a plena comunhão do Espírito. Quando você nasceu de novo, você se tornou um só com o Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Eu quero compartilhar hoje com vocês algumas palavras que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. O pastor Luiz falou aqui no Réveillon sobre o ano do jubileu, sobre o ano de colher tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre como aproveitar esse ano de 2025. Como aproveitar o ano do jubileu. Como você pode desfrutar de tudo aquilo que Cristo já conquistou para você através da obra da cruz. E eu quero abrir em Gálatas 3, vou ler do versículo 1 ao 5. Já faz algum tempo que eu tenho lido, relido e lido novamente esse capítulo. Gálatas 3, versículo 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos. Que bom que ele está falando com Gálatas, não conosco. Quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? É interessante que Paulo aqui ele começa falando desde o novo nascimento, quando você recebe o Espírito, ele passa pelo crescimento espiritual, aperfeiçoamento, e ele termina falando dos dons do Espírito, do milagre. E ele resume tudo isso dizendo que é somente pela fé na palavra que você tem ouvido, e não pela obra da lei, não pelo esforço próprio. E o que acontece aqui nesse livro de Gálatas, pode voltar no versículo 1, quando ele começa dizendo, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Se você ler antes o capítulo 2, você vê que Paulo diz que no meio da igreja se infiltraram algumas pessoas, que ele chama de judaizantes, que eram... Aqui Gálatas era uma igreja de gentios, e alguns irmãos judeus se infiltraram, dizendo que além do gentio ter se tornado igreja, ter se convertido a Jesus, ele tinha que seguir o judaísmo, tinha que seguir algumas práticas da lei, tinha que circuncidar ou guardar o sábado. E Paulo diz que quando ele subiu a Jerusalém, ele se encontrou com os gentios e ele procurou aqueles que eram os mais influentes. Ele diz que procurou aqueles que eram os mais influentes para falar da sua palavra e ouvir o que eles tinham a dizer. E Paulo diz no capítulo 2 que aqueles que pareciam ser alguma coisa, aqueles que para os outros eram os mais influentes, nada acrescentaram a ele. E aí eu fiquei pensando, tantos influencers que tem hoje, no YouTube, no Instagram, tantos pregadores, e aí eu pergunto, o que eles têm acrescentado à sua vida?
que os influências de hoje têm acrescentado à sua vida. Porque como Paulo continua dizendo, não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado. O que Paulo está dizendo é que a pregação dele, o ensino dele, é como se ele expusesse o sacrifício de Jesus acontecendo agora. Como se ele expusesse o que estava acontecendo naquela cruz, quando seus pecados foram crucificados com Cristo, quando você morreu juntamente com Ele e você ressuscitou para uma nova vida. Como nós temos ouvido aqui semana após semana, eu fui olhar no nosso canal no YouTube, tem cerca de 50 vídeos, porque o ano tem 52 domingos, 52 semanas, 52 domingos. Então, se você olhar o ano de 2024, semana após semana, o Espírito Santo tem feito isso. Exposto Jesus Cristo crucificado, exposto a obra da cruz, através da vida dos pastores, o pastor Luiz, o pastor Jean. Então, em um ano, em 365 dias, você tem 52 mensagens, 52 domingos, que o Evangelho é exposto, um para cada... Se você olhar no YouTube, tem um para cada semana, e se você acompanhou, então toda semana você teve o Evangelho da graça exposto para a sua vida. Paulo, não só Paulo, outros apóstolos alertam sobre os falsos mestres, sobre aqueles que se infiltram para distorcer a palavra, para misturar, trazer mistura ao evangelho com a lei. E naquele tempo eles precisavam se infiltrar no meio do povo, mas hoje nem precisa tanto por causa da internet. Hoje é a própria pessoa que abre a porta da casa para um falso mestre. Porque quando você ouve uma palavra de alguém que você não conhece, você tem que conferir se está mesmo na palavra aquilo que a pessoa está dizendo. Até eu que estou falando aqui, você tem que conferir se o que eu estou dizendo está na palavra. Você não tem que concordar com tudo que eu falo. Então, Paulo aqui está corrigindo os Gálatas sobre isso, porque eles começaram pelo Espírito, começaram com a fé em Cristo e agora estavam indo para o lado da lei, do esforço próprio. No versículo 2, ele continua dizendo: essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Então, quando você recebeu o Espírito, foi pela obra da lei? Foi pelo que você fez? Ou que você deixou de fazer? Ou foi pela fé na palavra, na pregação? Quando você recebeu o Espírito, foi quando você nasceu de novo. Você entendeu que precisava de um Salvador, você entregou a sua vida a Ele, abriu o seu coração e você recebeu o Espírito. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito. E não foi porque você estava fazendo tudo certo, porque você estava lendo a Bíblia, orando, não. Você estava numa vida totalmente pecaminosa. E você ouviu a palavra e se converteu, você recebeu o Espírito pela fé na mensagem e não pelas obras. E o Espírito Santo é aquele que está em você para te ensinar esse caminho, porque você recebeu uma nova natureza. Você não tem mais a natureza pecaminosa, você tem agora a natureza de Cristo. Você tem uma nova natureza que é vivida através do Espírito, é guiada pelo Espírito. Você não faz mais parte desse mundo. Talvez o maior problema do cristão hoje, de muitos, é que eles receberam uma nova natureza, mas continuam tentando viver segundo o padrão desse mundo, segundo os ensinos desse mundo, segundo as influências desse mundo. Porque Jesus disse lá em João 14 que o Espírito Santo, o outro Consolador, seria enviado, e ele nos guiaria a toda a verdade. Em João 16 ele diz que o Espírito Santo receberia de tudo aquilo que é dele. Jesus diz, tudo aquilo que o Pai tem, Ele me deu. E tudo aquilo que é meu, eu dou ao Espírito. É como se Jesus pegasse tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, o perdão, a salvação, a libertação, a vitória sobre o pecado, a justificação, toda a herança dele, e Ele entregou ao Espírito Santo. Ao invés de entregar direto a você primeiro, Ele entregou ao Espírito Santo. E o Espírito Santo veio habitar em você. E o Espírito Santo veio habitar em você para ensinar como desfrutar de tudo isso, a como viver nessa terra, desfrutando da vida eterna hoje. Você não precisa esperar o arrebatamento, a vida eterna é para hoje, você já está na vida eterna.
Como a palavra diz que nós devemos olhar para as coisas que são do alto, e não para as da terra, que são passageiras. Nós vivemos em um mundo que está caminhando para o fim e não vai melhorar. As notícias não irão melhorar. A economia, a política, saúde, as guerras, nada disso vai melhorar, só vai piorar. Até porque a Bíblia diz que no final surgirá um falso Cristo, o anticristo, que vem prometendo a solução de todos os problemas. E será um único governo sobre todo o mundo. E hoje qualquer pessoa que se levantar dizendo que irá governar todas as nações, nenhuma nação vai aceitar. O mundo tem que estar num estado bem caótico para que eles aceitem um único governo. Então as coisas ainda vão piorar. Mas graças a Deus que não somos desse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino do Pai. E a nossa vida tem que ser vivida segundo o Espírito. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que fala conosco. É o Espírito que nos dá a instrução de como viver essa nova natureza. Porque o mundo não vai saber ensinar isso. O Instagram não vai saber ensinar isso. O que ensina isso é a palavra, é através do Espírito. O Rafael passou lá em casa o início do ano, ficou hospedado lá em casa e foram dias maravilhosos. Nós passamos tempo ali compartilhando um pouco da palavra, daquilo que Deus tem falado com cada um, que Deus tem feito. Ele teve que assistir os filmes que eu escolhi também. Coloquei lá o filme para ele assistir, e a Aline, mas você sabe se ele quer assistir? Eu falei, aqui não tem disso não, está na minha casa, vai assistir o que eu quero. Ainda tive misericórdia dele que não coloquei o Batman para ele assistir. Mas foram momentos tão bons, tão agradáveis do fluir de Deus, do Espírito, porque quando você compartilha, você é cheio do Espírito. E depois eu até fiquei pensando por que não fazemos isso mais vezes, né? De sentar com o irmão, tomar um café, compartilhar a palavra, compartilhar daquilo que Deus tem falado, compartilhar também as dúvidas, ajudar um ao outro, orar um pelo outro. Porque isso traz mais comunhão, mais unidade. Mas isso já tem, né? Chama grupo de unidade. Que em 2025 possamos ser mais constantes nisso. Mas Paulo aqui, então, ele começa falando do novo nascimento, que você recebeu o Espírito pela fé, por ouvir a mensagem do Evangelho, e não pela obra da lei, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. E ele continua dizendo, no próximo 3, vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Algumas versões falam pela carne. Se aperfeiçoar é a maturidade, é o crescimento em Cristo, o crescimento no Espírito. É alcançar a maturidade. E Paulo diz que a maturidade vem também pelo Espírito e não pelo esforço próprio. Porque aqueles judaizantes entraram no meio da igreja dizendo que agora eles precisavam se circuncidar, que uma vez que eles nasceram de novo, eles ainda precisavam seguir certos rituais judaicos. E Paulo disse, não, é pela graça, é somente pela graça. Cristo já fez a obra completa. E da mesma forma que você recebeu a Cristo somente pela fé, a maturidade também vem somente pela fé, através do Espírito, que veio habitar em você. Não se trata do quanto você ora, do quanto você lê a Bíblia. Pensa um pouco, não precisa responder, mas teve algum dia que você chegou na igreja e na hora do louvor você se sentiu travado ou até indigno, porque aquela semana você não orou, você não leu a Bíblia, ou você caiu em alguma tentação? Isso é confiar em si mesmo, na sua própria justiça. Você tem que olhar para Cristo e não para você. E o outro extremo também é verdadeiro. Se você chegou algum dia aqui animado para louvar, para adorar, porque aquela semana você orou todos os dias, você leu a Bíblia todos os dias, você foi no grupo de unidade, você tem vencido as suas tentações, e aí você adora animado por causa disso, você está olhando para si mesmo. Isso é esforço próprio. Você tem que olhar para Cristo, para o que Ele fez.
A adoração é uma celebração, uma comemoração do que ele fez. Não é porque eu ando totalmente correto, porque eu leio a Bíblia todos os dias. Não, é por causa da fidelidade dele. E a confiança nele, é ouvindo a palavra, dia após dia, semana após semana, ouvindo o Espírito, que vem a maturidade, que vem o aperfeiçoamento. Como diz a palavra, para nós renovarmos a nossa mente, sermos transformados pela renovação da mente. Quando nós renovamos a mente com a palavra, quando nós damos mais atenção ao que o Espírito está dizendo através da palavra, nós recebemos transformação pelo Espírito. Não sou eu que me transformo, é o Espírito que me transforma. Então o que Paulo está dizendo aqui é isso. Vocês começaram pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço. Vocês querem amadurecer pelo próprio mérito. Não que nós não vamos orar ou ler a palavra ou jejuar, mas o que nos aperfeiçoa é Cristo e é a fé nele. Agora a fé vem da palavra, por isso precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra. E a oração é um relacionamento com o Pai. Quando você está orando, você está conversando com Ele, você está se relacionando diretamente com Ele. E a oração em línguas fortifica a fé, mas no final, tudo é pela fé. Como diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o Espírito Santo, como eu disse, Jesus, em João 14, disse que o Espírito Santo os guiaria a todas as coisas, ensinaria todas as coisas. Eu estava compartilhando com o Rafael sobre a minha conversão, tinha 20 e poucos anos, e eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, eu nunca tinha ouvido uma pregação. Minha família, por tradição, era católica, mas eu mesmo não ia. E para mim, Jesus era aquele do filme, que morreu na cruz inocente, mas eu não sabia o motivo. E eu, totalmente perdido, um dia uma pessoa que era cristã, evangélica, me disse: você pode conversar com Deus. Essa pessoa não me levou para a igreja, não ficou falando um monte de versículo. Talvez uma estratégia que o Espírito mesmo deu a ela. Ela me disse: você pode conversar com Deus no seu quarto. Antes de dormir, você abre o seu coração e fala com Ele. E eu comecei a fazer isso no meu quarto, ali na minha simplicidade. Eu nunca tinha ouvido uma oração, então eu comecei a falar com Deus da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês. E eu comecei a sentir paz com isso, em abrir o meu coração para Deus. Eu não ouvia nenhuma resposta, não o conhecia, mas eu sentia paz e toda noite eu conversava com Deus. Até que eu comecei a ficar curioso: quem é Jesus? Quem foi Jesus? Surgiu na minha mente essa curiosidade. E na época eu não entendi, mas hoje, revivendo isso, só é possível chegar ao Pai através de Jesus. Eu estava querendo chegar a Deus, mas sem Jesus não tinha como. Então o próprio Deus colocou em mim essa curiosidade de quem é Jesus. E eu lembrei que tinha uma Bíblia lá em casa, uma Bíblia versão católica, daquelas antigas, que a tradução é muito mais difícil que qualquer uma dessas que temos hoje, mas era o que eu tinha. E eu lembro que eu abri, uma coisa eu sabia, que o Novo Testamento é que falava sobre Jesus. Então eu abri e comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e fui lendo. Em 3 dias eu cheguei em Apocalipse, de tanta curiosidade que eu estava de quem era Jesus. É claro que no final eu não entendia nada, mas uma coisa eu cheguei à conclusão: eu preciso saber quem é Jesus realmente. Aí eu voltei para Mateus e comecei a ler de novo, com mais calma. E a segunda vez foi cerca de 3 semanas que eu levei para chegar até Apocalipse novamente. E continuando a conversar com Deus e lendo, e ali no meu quarto eu conheci Jesus. Ali no meu quarto eu entreguei a minha vida a Ele. Ali no meu quarto eu entendi que Ele deu a vida dele por mim, que eu precisava de um Salvador. Então, como que o Espírito é Ele que nos ensina? É Ele que nos ensina. Se você abrir o seu coração, abrir a Bíblia, naquela época eu não entendia a maioria das coisas, mas o principal eu entendi, que eu precisava de uma salvação.
e que Cristo havia me salvo. E depois de um tempo continuando ali lendo a Bíblia e orando, depois de uns 6 meses, eu senti a necessidade de estar em uma igreja, de estar junto de outras pessoas que tinham a mesma fé. O Espírito Santo me levou para a igreja. Eu que fui procurar uma igreja, ninguém me convidou, me levou, foi o próprio Espírito, porque eu estava buscando a Ele. É por isso que hoje para mim é estranho quando eu ouço alguém dizer que não quer saber de igreja, que busca a Deus em casa. Aí eu fico pensando, será que busca mesmo? Porque a igreja é o propósito de Deus. Lá no filme que eu coloquei para o Rafael ver, obrigado assim, na força. Mas tinha uma mulher, nesse filme tinha uma mulher jantando com Jesus. A mulher cheia de dúvidas, achando que estava questionando que toda religião leva a Deus, que todo caminho leva a Deus, e Jesus falando que só Ele era o único caminho ao Pai. E chega um momento que essa mulher fala assim, mas cada pessoa tem o seu jeito de buscar a Deus, as pessoas buscam a Deus de diversas formas. Aí Jesus olha para ela e fala, é? E você busca? E é exatamente isso que eu fico pensando quando eu ouço alguém que não tem interesse na igreja, na comunhão. Porque eu ali no meu quarto sozinho poderia ter continuado ali. Estava muito bom lendo a palavra, conhecendo a Cristo, ouvindo o Espírito, mas o Espírito Santo me levou para a igreja, para a comunhão, porque esse é o propósito de Deus, o propósito de Cristo. Eu estou falando isso para você entender que esse aperfeiçoamento pelo Espírito, que Paulo fala, ele acontece dessa forma. Basta você abrir o seu coração, basta você meditar na palavra, confiar que o Espírito Santo habita em você, que ele te ensina. Ele é aquele que te guia a toda a verdade e te capacita a viver essa verdade. Porque no tempo que eu estava na religião, numa igreja que pregava, como Paulo diz aqui, o esforço próprio, dizia que eu tinha que fazer isso e aquilo outro para ser abençoado. O que eu ouvia era que diziam, para quem estava chegando, venha a Deus como você está, Jesus aceita você como você é, o que é verdade. E aí quando a pessoa nasce de novo, fala, agora que você nasceu de novo, você tem que obedecer a Deus, porque só pela obediência a Deus é que você vai desfrutar das bênçãos dele. E alguns diziam, você tem o Espírito Santo agora, então o Espírito Santo vai te capacitar a obedecer, e conforme você obedece, você recebe. A verdade é que você tem o Espírito Santo, e ele te capacita a obedecer. Mas não se trata da sua obediência, é da obediência dele. Se trata da fidelidade dele. Se você somente colocar a sua fé nele, você desfruta de tudo que ele conquistou. Você desfruta da vida eterna, você desfruta do perdão, do completo perdão. Jesus tirou toda a sua culpa, esqueceu todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Se você somente colocar a fé nele, você é curado, você é liberto, você desfruta de vida em abundância. É claro que com o tempo o Espírito Santo vai nos transformando, nos capacitando a viver mais de acordo com a palavra. Mas não é por causa do nosso mérito, é por causa do que ele fez. E Paulo continua aqui no versículo 4. Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Versículo 5. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Eu entendo que aqui Paulo está falando do batismo no Espírito e dos dons do Espírito, que é um milagre. O dom de cura, dom de profecia, o dom de línguas estranhas, são milagres, vem pelo Espírito. E Paulo diz, aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé. É tudo pela fé. O batismo no Espírito Santo não é um merecimento.
Não é porque você está andando certinho, está lendo a Bíblia todo dia, orando muito. É pela fé nele. A mesma fé que você teve para nascer de novo é a fé para ser batizado no Espírito. Depois que eu procurei uma igreja, guiado pelo Espírito, e que eu me batizei nas águas, aí vieram falar comigo que agora eu precisava ser batizado no Espírito. Mas o ensino que havia naquela igreja é que para isso eu precisava me santificar. Eu tinha que deixar de fazer certas coisas, ou cumprir uma lista de outras coisas, para então receber o batismo no Espírito. E era interessante que quando o pastor pregava sobre isso, ele chamava lá na frente quem não era batizado no Espírito, ia todos aqueles jovens, eu ali no meio, e aí havia oração ali, orava e nada. E o meu conforto é que eu olhava para o lado, nenhum jovem tinha sido batizado também. E chegava outro domingo, de novo, falava sobre o Espírito Santo, chamava lá na frente, orava e não acontecia nada. Só que eu olhava para o lado, ela, tá bom, não sou só eu. Até que chegou uma semana que eu falei, eu quero ser batizado no Espírito. Essa semana eu vou buscar a Deus. Rafael já está rindo ali porque eu já contei para ele essa história. Aí aquela semana eu lembro que eu orei todos os dias, eu li a Bíblia todos os dias, eu não assisti televisão, eu acho que eu até jejuei, não me lembro, mas aquela semana eu procurei fazer tudo certinho, vigiei meus pensamentos, vigiei meus passos, falei, não, essa semana eu vou me santificar e eu vou ser batizado no Espírito, quando o pastor chamar lá na frente. E aí chegou no domingo, estava bem animado, como eu falei aqui antes, você chega bem animado, porque você fez tudo certinho, mas você está olhando para si mesmo. E aí quando chegou na hora da pregação, o pastor pregou um assunto totalmente diferente, não tinha nada a ver com o batismo no Espírito. Então também não teve o apelo no final. Aí o Rafael até falou, você devia ter levantado a mão, ô pastor, aqui, e o Espírito Santo? Mas aí eu voltei para casa frustrado, porque eu me preparei, eu me consagrei, me santifiquei, e nada. E aí eu não lembro se foi aquela semana ou na outra, mas eu estava lá no meu quarto, como eu costumava fazer toda noite, conversando com Deus e adorando, lendo a palavra. E aí o Espírito Santo falou comigo, você já é batizado no Espírito. Eu falei, de onde veio esse pensamento? Mas aí eu comecei a lembrar as experiências que eu tinha com Deus ali no quarto. As experiências ali em momentos que eu estava orando, adorando, de sentir a presença dele, de ouvir a voz dele. Porque quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, ele está no seu espírito. Agora, o batismo no Espírito é quando esse Espírito transborda para a sua alma, para o seu corpo. O batismo no Espírito Santo não é você obtendo mais de Deus, é Deus obtendo mais de você. Certa vez eu ouvi uma ilustração sobre isso. A pessoa dizia que é como um barco que está em cima da água. Ele está flutuando ali em cima da água. E a água é o símbolo do Espírito. Mas se você fizer um furo no casco daquele barco, ele vai começar a encher de água. E conforme ele enche, vai afundando. E quanto mais água vai entrando, mais esse barco vai afundando. Até que chega um momento que ele afunda por completo. Batismo é imersão. É isso que é batismo no Espírito. Quando você entrega tudo a Ele, você rende a sua alma, a sua mente, até mesmo o seu corpo. E aí o Espírito Santo falou, você já é batizado. E aí eu comecei a lembrar das experiências, eu falei, é verdade. Só que eu não orava em línguas estranhas. Porque o ensino que eu recebia que era só para alguns. E que era só naquele momento de fogo, de poder. Aí alguns falavam em línguas. E durante muito tempo foi assim. Até que um dia eu me deparei com o que está escrito lá em Marcos. Eu não vou abrir aqui. Mas lá onde Jesus disse, esses sinais acompanharão aos que creem. Orarão pelos enfermos e serão curados.
expulsarão demônios e falarão novas línguas. E quando eu li isso, eu parei, pensei, peraí, lá na igreja ensinam que qualquer um pode orar pelos enfermos, no nome de Jesus. Também me é ensinado que qualquer um pode expulsar demônio no nome de Jesus. Mas quando é falar em línguas estranhas, só para alguns. Só que Jesus disse, meu nome falarão novas línguas. E eu lembro que eu li aquilo e falei, Deus, está escrito aqui, ó, foi Jesus quem disse, que no nome dele eu posso falar novas línguas. Isso era de noite. Quando eu acordei de manhã, eu peguei a Bíblia novamente, li esse versículo de novo e falei, Deus, está escrito aqui, ó, em nome de Jesus eu posso falar novas línguas. Quando chegou a noite, eu abri de novo a Bíblia, abri no mesmo versículo, falei, Deus, aqui diz que no nome de Jesus eu posso falar em língua estranha, então eu quero isso. E eu comecei a fazer isso todo dia, de manhã, ao acordar e à noite antes de deitar. O que eu estava fazendo era a confissão da palavra, eu nem sabia disso. Eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre confissão da palavra, só fui ouvir isso anos depois. Como o Espírito nos guia, o Espírito nos ensina. E mais ou menos uma semana ou 10 dias depois eu comecei a falar em línguas, a orar em línguas estranhas. E eu não sabia também para que servia, mas eu orava, mesmo sem sentir nada eu estava orando. Eu lembro que eu liguei para um irmão mais experiente, contei para ele a experiência e falei, comecei a falar em línguas. O problema é que mesmo no ônibus, sem sentir nada, eu estou falando em línguas. Por que isso? Aí ele falou, isso é porque você está cheio. Era a resposta que ele tinha, que ele também não entendia para que servia. Mas a oração em língua serve para fortalecer a nossa fé, para edificar a nossa fé. É a linguagem do Espírito Santo, é quando ele se comunica conosco na sua própria linguagem. Aquilo que homem nenhum jamais viu, jamais entendeu, o Espírito Santo nos revela, através dos gemidos inexprimíveis, que é de onde vêm as línguas estranhas. Quando você está orando em línguas, você está edificando a sua fé, você está se fortalecendo. Paulo diz, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, porque em espírito fala mistérios. Então essa é uma prática que nós precisamos dar mais atenção esse ano. Porque em algum momento nós deixamos de falar um pouco disso. E nós precisamos voltar a isso, a orar em todo o tempo. E qualquer minuto orando, qualquer segundo, é levado em conta por Deus. Qualquer minuto que você volta o seu coração, a sua mente para Ele é levado em conta, não é jogado fora. E cada um tem o seu tempo. Você não precisa se apoiar na prática de outra pessoa, porque fulano ora tantas horas, então eu vou tentar orar tantas horas. Não. Você tem o Espírito e Ele te guia. Você pode fazer isso no seu tempo. E tudo isso é pela fé, pelo Espírito. Estou aqui tentando lembrar outras coisas que eu anotei. Foi sexta-feira ou foi sábado? Sexta. Encontrei com o pastor Luísio, lá no melhor lanche de Vila Velha, do Jefferson e da Daiane, que ainda não foi, está perdendo. E aí o pastor Luísio falou, André, domingo você leva uma palavra lá. Eu falei, você vai estar em Cachoeira? Ele, não, vou estar aqui. Mas eu estou de férias. Eu entendi o ano do jubileu. Ele falou assim, esse é o nosso ano do jubileu, mas é nosso ele e Débora, ele está de férias. Estou brincando. Mas aí depois eu fui para casa e orando e meditando, e eu logo lembrei desse capítulo 3 de Gálatas, que já faz um tempo que eu venho meditando. E aí eu até falei com a Aline, eu não vou fazer esboço, só vou pregar Gálatas 3. Mas aí depois ali pensando e tal, eu falei, hoje de tarde, eu falei, vou anotar algumas coisas. Eu peguei meu celular, comecei a anotar algumas coisas, mas esqueci o celular em casa. Aí o Espírito Santo falou comigo, quero que você dependa só de mim. Eu falei, amém.
E é só isso mesmo, é Ele que capacita. E é Ele que nos instrui, que nos ensina. Na época que eu estava nessa primeira igreja, qual eu fui, me batizei, e eu lembro que o pastor dessa igreja me deu um conselho que eu lembro até hoje, que ele disse: a vida do cristão é como o trilho de um trem, que é meditação na palavra e oração. Que o trilho do trem, hoje existem outros tipos de trilhos, mas na época esse era o que existia, aquele trilho que é um paralelo ao outro. E ele dizia: a vida do cristão é como um trilho de um trem, é meditação na palavra e oração. Se você focar só na palavra, vai descarrilhar. Se você focar só na oração também, você tem que levar os dois. E esse foi um bom conselho que eu segui, que eu lembro até hoje. O problema é que, por seguir esse conselho, aquilo que o Espírito Santo passou a me ensinar no meu quarto começou a ser diferente do que eu ouvia na igreja. Enquanto na igreja dizia que tinha que pagar o preço, o Espírito Santo me dizia que o preço já havia sido pago. E todas as coisas que não precisa comentar, muitos aqui conhecem, como que é uma igreja que se baseia no esforço próprio, no mérito, na lei. Mas o Espírito Santo me tirou daquele lugar. Nessa época não tinha internet como hoje. Você abria YouTube, tinha centenas de pregações sobre todo tipo de assunto. Para você ouvir algo diferente, você tinha que visitar outra igreja. Eu fazia isso, mas não encontrava nada diferente. Eu sempre encontrava a mesma palavra, com foco no homem, no foco no esforço próprio. Mas lá no meu quarto, o Espírito Santo me ensinava o Evangelho da Graça, que Jesus já havia pago o preço, que bastava colocar a fé nele. Tudo isso que nós temos ouvido aqui semana após semana. E o Espírito Santo me tirou daquele lugar, da lei, do esforço próprio, da justiça própria. Sem nunca ter ouvido uma pregação sobre isso. Por isso que eu estou dizendo, se você simplesmente abrir o seu coração, começar a buscar a Ele, Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai transformar a sua vida. Ele é aquele que te liberta de todo e qualquer pecado. Jesus não só perdoou os pecados, Ele venceu o pecado. E se Jesus venceu o pecado, você também pode vencer. Amém? Eu disse que você não precisa concordar com tudo que eu falo. Você tem que concordar com o que a palavra diz. Deixa eu só ler uma coisa que está escrito aqui em Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus venceu o pecado. E essa vitória Ele já passou a você. Você não tem que vencer o pecado, Ele já venceu. Jesus venceu o pecado e já passou a você essa vitória. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você só simplesmente tem que colocar a fé nisso. Nossa luta hoje não é contra o pecado, é contra a incredulidade. É a batalha na nossa mente, a batalha na fé. Por mais que você, de repente, tenha As pessoas usam o nome pecado de estimação, mas de estimação só um gato. Mas se você ainda tem algum vício, alguma coisa, alguma tentação, Cristo já te libertou disso. Você tem que colocar a sua fé nisso, sua fé nele. E continuar orando, continuar buscando. Porque às vezes as pessoas param de orar em línguas, até de ler a Bíblia, porque caiu em alguma tentação. Mas Deus continua te amando. Aos olhos de Deus você continua sendo justo, santo, justificado, perdoado. E se você continuar orando em línguas, meditando na palavra, Ele vai te transformar. Ele vai te tirar desse lugar. Jesus não te condena em nenhum momento. Então que em 2025 nós possamos praticar mais a nossa fé nele. Volta lá no versículo 1, Pedro. Pedro é um jovem que ouve o Espírito Santo, por isso que ele está ali. Ninguém pediu para ele ajudar ali.
Ele que veio até mim e falou, André, eu quero ajudar ali no notebook, no louvor, na Bíblia. Se Pedro é a rocha, Pedro é a fortaleza, é a evolução. Quando Paulo diz assim, que publicamente exposto diante dos olhos de vocês, que Jesus foi crucificado, que ele está falando da exposição da palavra, aquilo que o pastor Luiz tem feito aqui conosco, semana após semana, expondo a palavra, expondo o evangelho. E aí eu me lembrei que João fala algo sobre isso lá em 1 João, que ele fala algo interessante, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de vida. Então João diz que aquilo que ouvimos, que vimos, que contemplamos, e que eles tocaram o verbo da vida, Jesus. E eu lia isso e pensava que privilégio que João teve, João, Pedro, Tiago, os apóstolos, de tocar Jesus, de ver Jesus. Porque eles eram mais privilegiados que os profetas eles examinavam as Escrituras em que tempo Jesus havia de vir. E eles não viram esse tempo chegar, mas os apóstolos viram. E João diz que eles viram, eles ouviram, viram e tocaram a palavra de vida, tocaram o verbo. E eu ficava pensando, que privilégio. Só que Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, quando ele fala com Tomé. E Tomé é um caso interessante. Quando Jesus aparece para os apóstolos, eles estavam reunidos em uma casa, ainda com medo do que tinha acontecido, sem entender muito. Havia alguns relatos que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio. Alguns já tinham visto, mas muitos ainda em dúvida. E aí então eles estavam ali dentro daquela casa, trancados, com medo, e Jesus aparece no meio deles. Jesus já ressuscitado. E isso aconteceu num domingo. Só que Tomé não estava lá. Tomé tinha faltado ao culto de domingo e perdeu de ver Jesus ressuscitado. E aí eu fico imaginando depois Tomé chegando e os discípulos contando, e ele, não é possível. Não, Jesus ressuscitou, ele apareceu. E Tomé deve ter ficado naquela angústia, aquela ansiedade, porque ele perdeu esse momento e ao mesmo tempo a dúvida. E chegou segunda-feira e nada. Chegou terça, nada. Jesus só foi aparecer para Tomé no outro domingo, quando os discípulos estavam reunidos novamente. Então, às vezes, falta um domingo, você pode perder isso. E quando Tomé vê, ele fala, eu só acredito vendo. E Jesus mostrou as marcas, e ele creu, e Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, que somos nós. Mas hoje, lendo isso que João escreveu, aqui que nós ouvimos, vimos, tocamos, eu vejo que isso não é só para João que esteve com ele, é para nós hoje. Se nós simplesmente passarmos tempo suficiente com Deus. Se nós simplesmente passarmos tempo num lugar secreto, como Jesus disse, vá para o seu quarto e ore em secreto, que o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Se nós não ficarmos apenas no domingo, que ouve a palavra e vai embora para casa, e aí volta para o trabalho, para a família, para os afazeres da semana, e como eu disse, continua vivendo uma vida natural, como se fosse separado do espiritual, mas você agora é um espírito. A sua vida no trabalho tem que ser baseada na sua vida em Cristo. A sua vida na família, a base é a vida em Cristo. Então você tem que receber de Cristo, ouvir o Espírito, meditar na palavra, e Ele vai te guiar no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu dia a dia. E se você passar tempo com Ele, você também vai vê-lo, vai contemplá-lo, vai até tocá-lo. Eu creio nisso. E eu quero terminar lendo o capítulo 1 de Esther. Esther está lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele é sombra do Novo.
Ele é sombra da nova aliança que vivemos hoje. O Antigo Testamento ele fala de realidades que na época eles não compreendiam, mas que pelo Espírito nós podemos compreender e receber. E aqui começa falando assim: isto foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, algumas versões diz Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxe. Então está falando de um rei e de um reino. Conseguiu identificar? Você hoje vive no reino. E tem um rei. Versículo 2. Naquela época, o rei Xerxes, ou Assuero, reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Algumas versões dizem seu trono real. Existe um trono hoje? Existe um trono, o rei está sobre o trono. Jesus está sentado no trono, reinando, o reino ao qual fazemos parte. Então isso aqui não está falando só de algo lá, milhares de anos atrás, está falando de uma realidade atual, de hoje. Ouça o que o Espírito está falando. Versículo 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete. Quem deu um banquete? O rei. Deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Idade Média, os príncipes e os nobres das províncias. Versículo 4. Durante 180 dias, ele, o rei, mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Você acha que está falando de quem? Está falando de Jesus. Está falando do reino. O reino ao qual você faz parte. Você é filho de Deus. E aqui diz que o rei deu um banquete e chamou todos os nobres, os líderes das províncias, e durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino. 180 dias são 6 meses. Imagina o tamanho desse reino para levar 6 meses para mostrar tudo o que havia. E era um reino ainda natural aqui na época, mas nós estamos falando de um espiritual. 180 dias, 6 meses. Um ano tem 12 meses. Você passou o ano de 2024, o Espírito Santo te mostrando esse reino. Através das palavras dos pastores, através do evangelho da graça que é pregado aqui. Versículo 5. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. Então o rei passou os 6 meses mostrando a sua glória, a sua majestade para os líderes, para os nobres, e depois ele deu um banquete de 7 dias no jardim. Jardim te lembra algo? Jardim do Éden. Ele deu um banquete no jardim interno do palácio, em um lugar fechado, um lugar secreto. Quer participar desse banquete? Está nesse jardim interno. Como está o seu jardim interno, seu coração? Ele deu um banquete no jardim interno do palácio. Isso me faz lembrar o que Jesus disse quando orava: vá para o seu quarto e em secreto fale com seu pai, que ele te vê e te recompensa. Tem um banquete para você te esperando. Tem um banquete te esperando quando você entrar nesse lugar secreto, no jardim interno do palácio. E ele chamou todo o povo, não eram só os nobres e líderes, todo o povo, desde o mais simples aos mais importantes. Próximo. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Então aqui mostra a riqueza naquele jardim, o jardim interno do palácio. E ele continua falando no versículo 7. Pela generosidade do rei,
O vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, pela generosidade do rei. O vinho, o que é o vinho? O Espírito Santo. É a figura do Espírito. Também a figura do sangue de Cristo, o perdão dos pecados, a libertação, a justificação. O vinho era servido em grande quantidade por causa da generosidade do rei. É pela generosidade dele. E o próximo versículo diz: por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Você consegue entender o que está dizendo aqui? Eu vou ler de novo. Volta no 7. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, por ordem do rei, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Você tem de Deus o quanto você quer. Você bebe de Deus o quanto você quiser beber. Vamos ficar em pé. Que nesse ano de 2025 todos nós possamos participar desse banquete, porque nós já fomos convidados. Nós já fazemos parte desse reino. Nós podemos entrar no jardim interno do palácio. Nós podemos participar desse banquete. Nós podemos tomar desse vinho, e ao quanto você desejar que você vai tomar. Que isso é servido à vontade para a sua vida. Vamos orar.